Fontes de energia, vamos começar pela matriz energética brasileira, pessoal. Matriz energética brasileira e a matriz energética mundial. Antes de começar a trabalhar especificamente a matriz, a gente precisa entender o que é uma matriz energética, tá, pessoal? A matriz energética, como bem vocês podem ver aí no slide, tá, ela vai reunir especificamente a quantidade de energias que um país produz ou que um país consome, tá? Ela é um gráficozinho, como vocês veem na tela, que vai dizer, vai te passar a informação e dizer o seguinte: olha só, aqui esse determinado país consome muitas energias de fontes alternativas, muitos países consomem muitas energias de fontes não alternativas. E qual é o impacto disso na produção, né? Qual é o impacto disso como recurso financeiro e qual o destaque que esse país tem que ter, tá? Analisa comigo aí a matriz energética mundial. Vejam só, a nível do mundo nós temos aí uma grande porcentagem de consumo energético, basicamente de fontes não renováveis, tá? Ou seja, fontes que um dia poderão acabar e, sobretudo, fontes de combustíveis fósseis, tá? Dá um parênteses aqui, volta para a tela, tá? Para que a gente possa dar uma informaçãozinha aqui para a galera. Presta atenção, olha só, aqui na tela, vejam só aqui, olha só o que é que eu vou dizer para vocês. As fontes de energia, elas são classificadas como fontes primárias, são utilizadas da forma que são encontradas, fontes secundárias, que precisam de um refino para serem utilizadas, certo? Olha só, ainda caracterizando essa ideia de fontes de energia, nós temos as fontes de energia podem ser fontes renováveis, tá? O próprio nome já diz, são fontes que se renovam, a água, por exemplo, a energia solar, tá? E fontes não renováveis, ou seja, aquelas que podem ter fim, sobretudo petróleo, gás natural, carvão mineral, são fontes que o homem não tem como produzir, ou seja, elas podem acabar. E aí, pensando nesse viés, imaginaria-se que o homem ia passar a usar mais fontes que não vão acabar, ou seja, uma dependência menor. Mas não, a gente é extremamente dependente de fontes que são prejudiciais ao meio ambiente e fontes caras e que um dia podem acabar, tá? É preciso encontrar alternativas para que a gente não fique na mão dessas fontes energéticas não renováveis, tá? Volta para o slide aí para a gente analisar com os meninos, presta atenção aí, ó. A matriz energética mundial, como eu falei anteriormente, se concentra basicamente, né, em elementos ligados à produção de fontes não renováveis, certo? E aí, quando você vai analisar especificamente a matriz energética brasileira, aqui eu vou dar uma notícia boa. O Brasil está bem na fita, pessoal. Se liga, o Brasil está bem na fita quando se fala de produção de energia, ou seja, de matriz energética e consumo a nível mundial. Como assim, professor? O Brasil está bem? Olha só que interessante. Nós ainda consumimos bastante fontes oriundas de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, mas se você for analisar o que está em azulzinho aí, ó, a parte azulzinha, 36% da nossa matriz energética, ela está ligada ao quê, pessoal? Sobretudo ainda ao petróleo, mas você tem uma grande concentração de energia ligada a fontes alternativas ou fontes renováveis, principalmente a hidrelétrica, tá? Vai salientar que o Brasil é um país estritamente ligado a hidrelétricas, tá? Para a geração dessa energia que nós consumimos, tá? Então, assim, nós já caminhamos há muito tempo, diferente da base mundial, para um nível de consumo mais sustentável, tá? Dentro dessa ideia. Vamos seguindo aí com os slides, como vocês podem observar, vamos caracterizar algumas fontes de energia, pessoal. Merece destaque aqui o petróleo. Não tem como falar de fontes de energia sem falar de petróleo. Presta atenção, se liga no petróleo. Olha só, o petróleo que hoje, a nível mundial, e quase desde sempre, desde o seu descobrimento e seu uso, o petróleo vem sendo fonte de disputas, né? Você vê aí que os Estados Unidos está sempre envolvido em conflito e, por coincidência, esses conflitos, né, são em regiões que tem petróleo. Olha que interessante essa ideia. Os Estados Unidos envolvido em conflito em regiões que tem petróleo, né? A gente ri assim porque tem outras coisas por trás que a gente vai abordar em outras aulas, tá? Voltando para o conteúdo, vejam só, o petróleo, né, sua origem, estima-se que o petróleo surge da decomposição, né, de animais e de organismos aí, né, vegetais sobretudo, que
que ao longo do tempo, sob pressão, temperatura, esses elementos aí eles foram formando, compactando numa região e foram formando petróleo. Volta aqui para a tela rapidinho, volta aqui para mim, para que eu possa olhar no olho do menino, né, de você que está aí, que vai ser aprovado no Enem, né, que está estudando essa hora e que está anotando. Perceba só, o petróleo estima-se que ele foi formado a partir de pressão. Pressão onde, professor? Olha só, a maior parte de concentração do petróleo se dá nas chamadas bacias sedimentares. O que é uma bacia sedimentar, pessoal? É uma bacia que tem capacidade de acúmulo de óleo, né, de acúmulo de materiais, e aí, com o passar do tempo geológico, eles vão sofrendo pressão, a temperatura vai aumentando, vai fazendo com que essa região, né, seja um ambiente favorável para a formação de um óleo, que nesse caso aqui vai ser o petróleo. Volta para a tela rapidinho aí, volta para o slide, produção. Valeu, essa produção tá demais, tá? Olha só, então o petróleo se origina dessa forma, e aí, dois momentos que nós precisamos caracterizar. O primeiro é o momento conhecido como o domínio e monopólio das famosas ou chamadas Sete Irmãs. Tá? O que são as Sete Irmãs, professor? Era um grupo de grandes empresas multinacionais, 7 grandes empresas multinacionais, que comandavam toda a produção e toda a exploração e toda a comercialização do petróleo, certo? Essas 7 irmãs, por muito tempo, ficaram no poder, até 1960, quando alguns países produtores, ou especificamente países que detinham grandes jazidas de petróleo, começaram a perceber que não estavam lucrando o necessário ou lucrando o suficiente, lucrando o que era de direito, né, para se desenvolver e produzir o petróleo. E aí elas tiveram a ideia de formar a OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, tá? No meio desse país aí você vai ter como característica aqui da América do Sul a Venezuela, vai entrar forte como um dos países nessa OPEP até 1960. Então esse grupo passa a administrar, tá? Rompe com a ideia das 7 irmãs e passa a administrar e produzir e negociar o petróleo, tá? Ao longo do tempo aí. Tá? Merece destaque aqui, pessoal, muito importante, que, por exemplo, o petróleo, além de todos os seus derivados, ele é muito importante, sobretudo para pequenos municípios do Brasil, certo? Como assim, professor? Pequenos municípios. O petróleo, na sua produção e exploração, ele destina parte do recurso, que chama-se de royalties, ou royalties, como queiram, tá? Esses royalties, eles são destinados para quem, professor? São destinados para os municípios, como pagamento de um aluguel pelo uso do espaço. Então, boa parte dos municípios do Brasil recebe dinheiro oriundo da produção do petróleo, que é bom para manter a economia ativa, tá?